E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Jefferson Torres, professor de música, guitarrista, violonista, baixista, compositor, arranjador, produtor musical e estou aqui fazendo uma série de vídeos sobre produção musical, tomando como base a música Sai Fora, Reveja seus conceitos, que é uma música que eu compus, um funk, tá? Não é funk carioca, gente, é funk de verdade, tá bom? Ah, só tô explicando que hoje em dia, infelizmente, que essa coisa de MC não sei o que, o pessoal fala que aquilo é funk. Não, não. Mas enfim, é uma música. E agora eu tô fazendo aqui, eu gravei a voz. Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, é, qual foi o processo de gravação da voz? Como se deu a gravação da voz? A voz foi gravada com este microfone que eu estou usando para gravar esses vídeos também. Não é o único microfone que eu tenho, mas é o melhor microfone que eu tenho, que é o Shure SM57. Então vamos falar um pouco do microfone. Esse microfone é um microfone da marca Shure, modelo SM57, que significa Studio Microphone 57. Eles têm o SM57 e tem o SM58, o Studio Microphone 58. O Studio Microphone 58, o SM58, é mais usado para voz, enquanto esse aqui é menos usado para voz, mas ele pode também ser usado para voz. É um microfone bem semelhante ao SM58, a curva de frequência dele é semelhante, mas ele tem aqui um chapeuzinho aqui, né, que esse aqui não tem. Mas enfim, esse microfone é muito versátil. Você consegue gravar caixa de bateria com ele, você consegue gravar bumbo de bateria também. Bumbo não, né? Bumbo não é. Tom de bateria também. Para bumbo é melhor um microfone específico para bumbo que vai captar melhor frequências graves, que são as frequências do bumbo. Mas se você captasse bateria com um único microfone, você poderia muito bem captar com esse SM57 entre o bumbo e a caixa apontado para cima. Ficaria muito bem. Mas aí você não conseguiria separar as peças da bateria tão bem quanto se você fizesse uma microfonação peça por peça. Mas enfim, não é disso que eu ia falar. Estou falando do microfone, né? É um microfone bem versátil. Eu gravei a guitarra solo com ele, né, microfonando meu amplificador, como eu já mostrei em outro vídeo, e gravei também a minha voz com ele. E para isso, o que eu faço? Bom, eu construí aqui uma espécie de vocal boot, que é um espacinho onde eu vou gravar o vocal, que eu coloco assim, um, espuma, né, para não ter vazamento de reverb, nada, gravo ali, né. Deixei e tal, decorei a música antes, poderia muito bem colocar uma letra da música para ter como referência, mas nesse caso eu gravei sem. É, Gravei com a voz a um dedo mais ou menos de distância do microfone, aqui, tá? Evitar essa. Se eu tivesse próximo do microfone, seria bem pior, mas ainda assim captei com algumas explosões nos P's e nos B's. Esse fonema P e B é muito chato na hora de gravar. Mas você pode usar um negócio chamado Pop Filter, que é usado para você tirar esses P's e B's. Ajuda bastante. Eu não tenho aqui, então eu vou usar um outro tipo de ferramenta, que é uma compressão numa região de graves muito específica. Mais para frente eu mostro isso para vocês. Também conhecido como Depopper, ok? Depopper Compression é uma compressão específica numa região onde você tem essa explosão de P's e B's. Eu também posso trabalhar com amenização de volume nesses momentos. Ok, gravei 7 takes de voz, como vocês podem ver aí na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 takes de voz. E o que eu fui fazendo? Fui fazendo o nosso famoso comping, como eu já disse para vocês. E deixei tudo isso em duas faixas. Então selecionei aqui as melhores faixas, quer dizer, das partes aqui, fui fazer uma colagem, uma composição, por isso comping com esses momentos e fui jogando aqui. O comping, ele vale a pena ser feito independente de você ter um bom take ou não, como eu já disse em outros vídeos. Se você gravou um take que você achou maravilhoso, lindo, chique, demais, grave de novo. Por quê? Porque você pode ter, é melhor você, veja bem, vou explicar para vocês.
É melhor você ter 2 takes maravilhosos do que ter só um. Concorda? Segundo, é melhor você ter um take bom, um take mais ou menos, um take excelente e você ir compondo com esses takes do que ter só um. É melhor você ter, às vezes você tem num take uma parte ficou legal, mas a outra parte não ficou tão legal assim, mas aí teve um outro take, nessa outra parte como assim, aí ficou legal. Aí você pega e vai colando, entendeu? Com todos os instrumentos é interessante fazer isso, mas a voz é o principal, por uma série de razões. Primeiro, a voz, numa peça literomusical, é o instrumento de frente, é o instrumento principal, é o instrumento que vai aportar a melodia da música. Fosse numa música instrumental, o instrumento solista seria o principal, ou os instrumentos solistas. Imagina que você gravou uma música que tem saxofone, guitarra, gaita e violino. No momento, o solo está com a guitarra, depois ele vai para a gaita, depois vai para o violino, depois vai para o saxofone. No momento que tem essa passagem, uns vão ter, né, o solo com eles e vai mudando isso aí. Então, o que você faz aí? Você vai fazendo colagem, você vai pegando aqui, vai pegando ali, vai gravando vários takes, como eu falei, e vai fazendo essa variação de importância na mix, né? Mix significa mistura, mescla. Então é como você faz essa mistura de ingredientes. Eu fiz uma comparação já aqui com a história, né? Você tem uma história, pensando numa história que tem uma linha lógico-causal entre fatos, começo, meio e fim. A história não precisa ser assim. Cinema mostra isso, teatro mostra isso. Você pode começar do final, depois ir para o meio e terminar no começo. Depende de como você estabelece a dramaturgia da peça teatral ou no cinema, no caso. Mas então, eu estou falando de música, não estou falando de cinema nem de teatro. Na música tem isso. Então, o que acontece? Você tem esse fio condutor, então no momento você vai ter um protagonista. Digamos que esse protagonista morre, não aparece mais na música. Então ele deixou de ter a importância dele, ele teve sua importância naquele momento, agora não tem mais. Aí vai surgir um outro, e depois surge um outro, e assim vai. E aí vai se entrecortando, tá? É muito comum isso. Então, eu estou comparando com uma história. Outra metáfora que eu posso usar é falar da mix como uma receita, né? Isso não seria metáfora, uma comparação. Mas uma comparação é como uma receita. Você vai fazer, por exemplo, uma receita de, sei lá, de sorvete. Você pega um sorvete que você gosta. Digamos que é chocolate com como é que chama aquele? Cereja, né? A cereja não é a protagonista da receita. A protagonista é o chocolate. Mas você come, aí você fala, mas tem um gostinho de cereja, esse gostinho de cereja é bom no meio do chocolate. Chocolate com pimenta, né? Você imagina um chocolate com pimenta, você tem aquela pimenta ardida que tira o gosto do chocolate, você nem consegue provar direito o chocolate porque tem a pimenta muito forte. Não dá. Mas o chocolate com pimenta, se a pimenta estiver bem colocadinha, certinha, você vai gostar. Você fala, puxa, que gostoso. Uma vez eu provei, eu falei, primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, putz, chocolate com pimenta, coisa estranha. Quando eu provei uma vez, maravilhoso. Mas enfim, mas já provei também em alguns que não estava legal, porque a pimenta estava muito forte e tirava completamente o gosto do chocolate. Então, essa é a comparação que eu uso com a mixagem e você tem que pensar isso desde o começo, desde quando você vai escrever o arranjo da música. Às vezes, o problema da mixagem não está na mixagem, está no arranjo. Quer dizer, você tem uma porrada de instrumento conflitando um com o outro, às vezes conflita na frequência. Aí você tem que corrigir da mixagem de alguma forma e não raras vezes você tem que cortar algum instrumento. Você fala, o negócio é o seguinte, esse instrumento aqui, ele não é um protagonista, tá? Ele é um personagem secundário, muito secundário na mixagem, e ele está atrapalhando um instrumento principal, você quer saber? Eu vou cortar. Tem várias técnicas, e a gente vai ver isso mais pra frente, para você trabalhar com essa relação. Paneamento,
Trabalho dentro do espectro de frequências, corte de frequências para sobrar mais espaço para outros instrumentos e volume, obviamente. Mas, se você já fez tudo isso e não tem jeito, em última análise é cortar. É cortar algum instrumento, né? Enfim. Aí às vezes o problema não está na mixagem, está no próprio arranjo, né? Você tem uma linha de baixo, por exemplo, e o bumbo da bateria, dependendo da linha do baixo e do bumbo da bateria, fica mais fácil de você fazer uma mixagem mais interessante. Em outros casos, não. Você vai ter que usar uma compressão em sidechain, que é, no caso o bumbo vai mandar para o baixo, para quando o bumbo soar, o baixo cortar um pouquinho na compressão, e por aí vai. Que pode ser interessante também. Mas enfim, você pode pensar isso na hora da mixagem, ou pode pensar já na hora da composição musical, da estruturação da música, e no arranjo. Pensando em fazer um bumbo com baixo que não fique tão. Que fique casado, mas que tenha momentos também que soe só o bumbo, só o baixo, para ter essa relação. Então, a composição musical, ela começa quando você tem aquele start, você tem aquela chama, aquela faísca criadora, e ela vai se desenvolvendo à medida que você vai pensando na harmonia, você vai pensando na melodia, você vai pensando na instrumentação, aí você já está pensando em timbres, né? Aí, se você é um macaco velho, se você já conhece mixagem, você vai pensar, pô, eu vou colocar um solo que está no teclado, está na guitarra e está num violino. E eles estão no mesmo registro, na mesma altura. Você já sabe que na hora que for mixar isso aí, vai ter que pensar em equalização, vai ter que pensar em paneamento, para não chocar, né? Para não dar um efeito chamado masking. Masking, que chama com K, que significa mascarar. Então, um instrumento tampa o outro, vira uma máscara para o outro, porque eles estão conflitando na mesma faixa de frequência. Isso é muito comum acontecer. Enfim, então agora aqui eu vou terminar o processo de comping dessa voz. Para vocês entenderem o que é o comping, eu decidi gravar o vídeo a partir daqui. Eu vou terminar, então, finalizar esse comping durante a gravação desse vídeo. Que é o seguinte, aqui ó, eu gravei os takes, eu já assim, joguei fora esse take aqui, que foi o take número 7. E o take, esse take aqui também, ó, 2, eu vou jogar fora. Também que eu não vou usar porque não tinha nada gravado aqui. Aí me restou 1, 2, 3, 4, 5 takes. Eu já cheguei à conclusão de que esse take aqui, que é o número 5, é o melhor para eu pegar. Por quê? Vamos ouvir todos para vocês entenderem. Eu vou ouvir a partir... Vamos ouvir a partir daqui, vai lá. Ó. Dizer que é bobeira, que é besteira, tanto faz. Volta pra sua casa e reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Aí, o que acontece? Todos os instrumentos param. Fica só a voz, né? Pá, e reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. O que eu estou dizendo nessa música? Essa música se chama Sai Fora, reveja os seus conceitos. Pois bem, ela fala de uma mulher que deu fora no cara, né? Passou assim a rasteira e falou: quero que você foda, tchau, não tô nem mais pra você, nunca mais eu quero saber de você. Aí depois ela volta pro cara e fala: ai amor, pô, desculpa, tá, vamos voltar. E o cara fala assim: quer saber? Eu não tô afim mais, sai fora, né? Agora você vem aqui toda querendo se fazer de coitadinha. Então, ele tá com um pouco de, eu penso assim, é uma certa revolta que existe no texto literário que serviu de base para a composição da música, uma peça litero-musical. Você tem a parte literária, que é a parte escrita, a parte vocal, e tem a parte musical. Ok. Então, tem essa pausa. À medida em que tem essa pausa, existe um pá, um ponto final. Pá. E aí, vum, a voz sobressai, porque ela fica sendo o único instrumento que está ali permanecendo. Isso é muito comum, acontece em várias músicas, até em escola de samba, às vezes. Tem a bateria, aí de repente, aí fica só o cavaquinho, aí volta. Muito comum isso aí. Bom, então tem essa parada. Isso tem que ser com força. Viu a primeira gravação? Vamos ver agora a segunda, como é que fica. Ó. Não, eu vou mostrar o take 5 por último. Take 3.
Dizer que é bobeira, que é besteira, tanto faz. Volta pra sua casa e reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Hã? Melhora um pouquinho, hein? E reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais, né? Um pouquinho mais de violência. Preferi esse aqui do que o take 6, mas não fiquei com o take 3 ainda. Vamos ver aqui o take 5. Não, vamos ver o take 4. Vamos lá. Dizer que é bobeira, que é besteira, tanto faz. Volta pra sua casa e reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Então, eu fiquei muito confuso na hora de escolher, eu confesso pra vocês. Vocês estão entendendo? Não é porque tá errado, porque eu errei o take, não é isso, é porque eu sou muito detalhista. Então, esse aqui, deixa eu ouvir só ele, ó. E reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Ele tem uma certa delicadeza, mas ele tem uma certa violência também, né? E reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Sua vagabunda. Onde você viu você fazer isso comigo? Sabe? Essa coisa assim. A violência ela não tem que ser necessariamente com um ímpeto vocal. Às vezes você tem essa porrada que não sai, que fica aqui dentro, que não se exterioriza pra fora, entendeu? Então, eu sou formado em arte cênica, gente. Eu fiz teatro, então eu penso muito nessas coisas. Às vezes a velocidade interna é muito grande, mas ela não se projeta exteriormente na forma de um gesto, né? É muito comum quando alguém está conversando, por exemplo, você pergunta: "E aí, Jefferson, tudo bom?" Eu falo assim: "Tudo bem. Eu estou muito bem. Você não tem noção de como eu estou bem. Eu passei uma semana maravilhosa. A minha semana foi muito boa, viu?" Quer dizer, eu estou sendo irônico, obviamente, porque eu estou dizendo uma coisa, mas parece que a frase não o diz dessa forma, por conta do ritmo da frase e por conta da intenção da frase, que se manifesta diretamente na melodia. Eu estou usando esse termo melodia de maneira muito aberta, na melodia da minha voz. E isso acontece aqui. Aí eu fiquei entre a quarta, o take 4 e o take 5. Quer ver? Vamos ouvir de novo o take 4. E reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Ou o take 5. E reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Mais violento, né? Um pouco menos contido, mas como eu estou terminando a música, é o final, não vou cantar mais nada, depois entra o solo, eu preferi terminar assim, né? Então, vamos ver como é que fica isso no contexto. O quarto take. E reveja os seus conceitos, vê se aprende sua casa. E reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Ou o take 5. Sua casa. E reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Olha, foi um páreo complicado. E não duvidem se depois de eu gravar esse vídeo decidir trocar de take e pegar o take 4, porque realmente eu fiquei entre um e outro. Agora, as diferenças são mínimas, você pode perceber, são pequenos detalhes, mas à medida que você vai compondo, que você vai estudando, que você vai gravando, você vai aguçando o seu ouvido para essas pequenas diferenças que, no final das contas, é o que faz toda a diferença, entendeu? São esses detalhes. Então, se você não for detalhista, se você não tiver essa base, meu amigo, sinto muito, não vai rolar, tá? E é por essas e outras que eu digo que, ao meu ver, se você vai produzir música, seja como um produtor individual, seja no home studio, seja num grande estúdio, você tem que entender de música, companheiro, entendeu? Você tem que entender, você tem que estudar, você tem que...
É muito bom você saber escrever um arranjo, saber tocar um instrumento, entender da extensão dos instrumentos, entender o que é dinâmica. Por isso que eu estou falando, isso que eu estou falando com vocês tem tudo a ver com dinâmica, né, em música, que é outro detalhe muito importante para você poder chegar num produto final. E você já vislumbra um produto final, mas à medida em que você vai compondo, que você vai produzindo, vai aparecendo algumas surpresas, algumas coisas que de repente podem mudar completamente o curso, né, dessa história. Eu mesmo tinha pensado em gravar metais para essa música, até coloquei as tracks aqui, ó, trombone, trompete e sax tenor, mas não vou gravar. Não vou gravar porque eu acho que ela já está legal com essa instrumentação aí, para mim é o suficiente. Bom, mas vamos fazer aqui com o take 5. Eu vou jogar ele para cá, tá? E aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou salvar um arquivo só com essas duas tracks em uma track só, para compor como a minha linha vocal, do começo até o final. Então eu vou soltar agora a música inteira, agora com vocais. Lembrando que eu tive que aumentar muito esse vocal aqui. Ó, tá em mais 11 decibéis. Mas isso eu vou fazer depois, na hora da mixagem, para tentar colocar essa voz em cima. Talvez não muito em cima, não, vamos ver como é que fica. Tem mixes onde a voz está mais para frente, às vezes a voz está mais dentro da mix. Isso varia. Eu não decidi ainda como é que vai ficar, mas vamos ver agora como é que fica do jeito que está aqui com a voz gravada, sem o afinador, Waves Tunes, Reatune, sem Melodyne, sem nada, tá? A voz gravada seca, sem nenhum tipo de equalização, reverb, efeito de ambiência, nada, apenas os compings que eu fiz mesmo. Vamos ver. Me julgou as traças, não quer saber da minha raça. Me disse que já era, nunca mais. Me esnobou, me deu fora, me deixou na rua agora. Vem correndo para mim, não quero mais. Você achou que eu era como um crescedor, um abandono, uma brincadeira sem razão. Mas agora você submete a pedir desculpas com orgulho, coração na mão. Para com essa brincadeira, dizer que é bobeira, que é besteira, tanto faz. Volta pra sua casa e reveja seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Me esgotou, me deu fora, me deixou na rua e agora vem correndo para mim, não quero mais. Você achou que eu era como um crescedor, um abandono, uma brincadeira sem razão. Mas agora você submete a pedir desculpas com orgulho, coração na mão. Para com essa brincadeira, besteira, tanto faz. Volta pra sua casa e reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais.
ok? Então, beleza. A primeira coisa que vocês precisam conseguir é uma boa gravação. Ponto. Não adianta depois achar que a mixagem vai resolver tudo. Não, não vai. Tá? Aliás, é uma coisa que eu vejo muita gente que produz música pensando nisso. Ah, vai, depois da mixagem vai. Tem coisas que dá pra resolver depois da mixagem. Por exemplo, aqui eu tenho um problema. A voz não ficou alta como eu gostaria. Eu vou depois trabalhar com essa questão de volume. Tem esse P aqui, ó, que tá chato pra caramba. Aqui, ó. Até solar a voz, ó. A pedir desculpas, Né? Aqui também, ó. Puxa vida. pedir desculpas com Ó. orgulho. Nossa. Aí ele vai lá, fica vermelho, né? O indicador. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar na mixagem. Volume, equalização, ambiência, compressão, que de certa forma também é mexer com o volume da música, mexer com compressão. São os famosos processadores de dinâmica, né? Mas a gravação tem que ficar boa. Se a gravação não ficar boa, depois a mixagem tem muita coisa que não adianta, tá? Você não vai conseguir tirar na mixagem de jeito nenhum. E você tem que assumir a responsabilidade pelo seu trabalho. Quer dizer, nem todo mundo vai gostar. Tem gente que vai achar uma bosta. Tem gente que vai achar uma merda. Tem gente que vai dizer que tá horrível. E vai te odiar profundamente pelo que você fez. Foda-se. Eu tenho uma música que eu compus chamada Ela é Feminista. Que eu tiro um sarro aqui com as feministas, né? Porque eu particularmente acho isso ridículo. E aí tem uma porrada de feminista que mandou comentário, disse, onde se viu, vai estudar sobre feminismo, onde você compôs, e daí, fazer o quê? Eu fiz a música, né? A música tá feita e é isso aí. Então, você tem que ter também culhão para poder assumir aquilo que você faz artisticamente. Isso é fundamental, né? E eu acho assim, quando você está trabalhando por conta própria, você faz o seu trabalho, é muito mais tranquilo isso. Se você tá numa... Imagino eu, tá? Eu não trabalho numa produtora grande, tá? Mas se você trabalha numa produtora grande, tá? Você tem que pensar numa porrada de coisas. Gerente de marketing, de produção, a imagem do artista, assessor de imprensa e tudo mais. Que tem o seu lado positivo também, pode ter o seu lado positivo. Mas eu sei que tem muitos artistas que se deixam levar. Você imagina eu, por exemplo. Eu não gosto de sertanejo universitário. Não gosto. Aí alguém chega e fala assim, vou produzir você, Jefferson. Só que é o seguinte, bicho. Pô, você vai ter que compor o sertanejo universitário, cara. Você vai ter que gravar pelo menos uma música com... sei lá, com Luan Santana. Cara... Pô, entendeu? Então sempre tem isso aí, né? Eu não sei se você sabe, mas a história da Bonnie Tyler, aquela cantora norte-americana. A Bonnie Tyler, ela passou por alguns produtores antes de ela produzir o single Total Eclipse of the Heart, que ela gravou com Meat Loaf na década de 80. A música do Gene Steinman, que fez uma parceria muito legal com Meat Loaf na época. E ela mandou o trabalho dela para vários produtores. Os produtores queriam que ela gravasse música country. E ela não queria gravar música country. Então ela não aceitou. Até encontrar esse cara que produziu Total Eclipse of the Heart, que foi um sucesso astronômico na época. Até hoje em dia muita gente gosta, de um clássico da década de 80. Agora, ela tem uma voz boa pra country, aquela mulher. Ela tem uma voz legal pra country. Eu acho que cabe muito bem, né? Outro exemplo. A Juliette Sims é uma cantora que foi revelada pelo The Voice nos Estados Unidos. Cara, ela canta demais, cara. Aquela menina canta muito. Mas depois ela foi produzida por um cara, ela mudou a vertente dela. Eu confesso que eu não gostei do trabalho que ela fez depois do The Voice. Deixa eu ver se eu lembro de mais um exemplo aqui. Enfim, tem vários exemplos. Eu até lembrei de um exemplo que passou pela minha cabeça agora. Esqueci qual que é. Mas enfim, tem muito disso então. E aí quando você está produzindo por conta própria, cara,
Beleza. Você que está se bancando, você que tem um estúdio na sua casa, um home studio, você faz o que você quiser. Só que assuma o que você faz. E entenda, muita gente não vai gostar. Esteja pronto para ouvir críticas, às vezes críticas construtivas de pessoas que entendem do assunto, e outras críticas de mané. E a internet está cheia de mané, você sabe disso, né? Pessoas que só estão aí para trollar mesmo. Quando eu comecei a produzir algumas videoaulas para a internet, tinha gente que vinha, produzia, agradecia, falava, puxa, estou aprendendo bastante com você. Outros diziam assim, pô, tá legal o vídeo, mas poderia melhorar a imagem não está muito legal, o som não tá legal. E outros simplesmente diziam, ah, mas você tem voz de viadinho, você parece gay, você... Enfim, coisa que não tem nada a ver com o vídeo, entendeu? Então é isso aí, esteja pronto para isso. O que eu vou fazer? Eu vou mixar isso aqui, tá? E depois da mixagem pronta, eu volto para mostrar para vocês. Ao contrário do que muita gente faz, eu não vou mostrar durante o processo de mixagem. Eu vou mixar, depois eu volto e mostro o que eu fiz em cada uma das tracks e o porquê que eu fiz isso. Eu estou pensando em, durante esse processo, antes de mostrar, produzir outros vídeos falando sobre questões concernentes ao processo de mixagem. Equalização, compressão, efeitos de ambiência e tudo mais. E premiar esse vídeo final, né, com a mixagem dessa música. Mas por hora é isso. Eu agradeço a vocês, muito obrigado. Se inscrevam no canal caso tenham gostado do vídeo. Cliquem em gostei, comentem o vídeo, compartilhem e vamos que vamos. Produzam músicas e sejam, acima de tudo, honestos. Consigo mesmo e com a música que vocês fazem. Eu falo aqui, por exemplo, abertamente, eu não gosto de sertanejo universitário. Não, não gosto. E você gosta? Você produz sertanejo universitário? Por quê? Porque você gosta. Então produza, cara. Ah, é porque alguém te disse que está vendendo bastante e você vai ganhar dinheiro se você produzir esse sertanejo universitário? Então não produza. Produza-se, ó. Se vem daqui. Se parte do seu coração. Se parte do seu coração compor sertanejo universitário porque você realmente gosta, produza. Mas se é simplesmente porque você acha que você vai ficar famoso fazendo isso, olha, eu vou te dizer uma coisa. Tá cheio de dupla de sertanejo universitário nesse mundo. Tá cheio. E eu já vi algumas aí que ninguém conhece. O que me garante que alguém vai te conhecer, que você vai ficar famoso só porque você fez sertanejo universitário? Então, pense nisso. Se você faz uma coisa que você não gosta, só porque alguém te disse que você vai ficar famoso com isso e vai ganhar dinheiro, há um risco muito grande, é muito provável que você não vai ganhar dinheiro com isso, não vai ficar famoso e depois vai ficar frustrado e se arrepender por ter feito uma coisa que não era a sua cara, não era honesto. E vai ficar pensando, pô, mas e se eu tivesse feito um outro tipo de som? Aí, se você faz uma coisa que vem do seu coração, que é sincero, que é honesto, mas você não fica famoso, você não ganha dinheiro com isso, o que é mais provável que vai acontecer? Pelo menos você fez uma coisa honesta, legal, da qual você vai se orgulhar, falar, pô, bacana, eu fiz aquilo. Então, no fim do dia, no fim das contas, vale a pena ser honesto naquilo que você está produzindo. Esse vídeo é sobre gravação da voz, e eu acho que eu estou falando sobre isso porque a voz é um instrumento muito pessoal, né? Ninguém tem a voz igual ao outro. Nenhuma voz é igual à voz da outra. Tem voz parecida, mas igual nunca tem. Né? Então ela é como qualquer tipo de instrumento, mas a voz principalmente é parte integrante do instrumentista, do performer. É um reflexo e uma continuidade dele. Então, pô, você vai cantar uma coisa que não é honesta, bicho. Pensa bem, tá? Valeu, tudo de bom pra vocês. Deus abençoe vocês, muita força e até a próxima.